Olá, eu me chamo Felipe Oliveira, sou orientando do professor Elton Oliveira. Nós somos da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Eu sou bolsista do PIBIC, do CNPq, do edital 2020-2021. Aqui estão os nossos contatos para mais informações sobre o projeto. O título do nosso trabalho é intitulado Geração de Argumentos da Lógica Proposicional. Todos os dias, todos os semestres, todos os anos, os professores enfrentam uma tarefa extremamente tediosa, que é a geração de exercícios para as disciplinas. Esse trabalho ele apresenta uma abordagem para gerar, né, argumentos válidos da lógica proposicional para a disciplina de lógica. A abordagem também ela busca contribuir com os MOOCs, né, os Massive Open Online Cursos, considerando que é inviável gerar exercícios únicos para um determinado tipo de curso online aberto. Para isso, nós utilizamos a combinação de especificações matemáticas com uma técnica de síntese de programas chamada geração por esboço. O esboço, no contexto desse trabalho, é passado através das especificações matemáticas e a linguagem Alloy encontra soluções baseadas nessas especificações. Então, o principal objetivo é gerar argumentos válidos, né, gerar automaticamente argumentos válidos da lógica proposicional, utilizando especificações definidas a partir da linguagem de geração de modelos Alloy. Nós precisamos trabalhar aqui alguns conceitos utilizados no nosso projeto. O primeiro deles é a síntese de programas, que consiste na ideia de você gerar automaticamente um programa que satisfaça certas especificações. E a geração por esboço, ela é uma das técnicas de síntese de programas, que é passado para uma linguagem subjacente, um esboço, né, de um programa, juntamente com uma especificação. E a partir disso, é obtido o melhor programa que satisfaça a esse esboço e a especificação. O ponto que a gente precisa definir aqui é que, por programa, no nosso contexto aqui, nós temos um argumento válido da lógica proposicional. Um argumento, ele é composto por um conjunto de premissas e uma conclusão. E esses elementos, né, do argumento, eles são fórmulas bem formadas da lógica. Formalmente, uma fórmula, uma FBF, ela é definida a partir de três casos básicos. O primeiro deles é que toda letra do nosso alfabeto é uma FBF, conhecida como átomo. E se alfa é um FBF, não alfa também é um FBF. E por último, se alfa e beta são FBFs, alfa operação beta também é um FBF. Lembrando da ideia de recursividade, né? A gente tem aqui um alfa que representa uma fórmula, e essa fórmula ela tem outras fórmulas contidas dentro delas, enfim. E a operação aqui a gente chama de, que pode ser, né, uma conjunção, uma disjunção, uma implicação ou uma bimplicação. Por último, as especificações matemáticas elas são utilizadas para definir uma FBF, que são escritas na linguagem Alloy. A linguagem Alloy ela é baseada em lógica de primeira ordem e que é capaz de descrever estruturas e relações. Existe uma ferramenta chamada Alloy Analyzer, que é um solucionador que analisa as estruturas, relações, propriedades e restrições em busca de modelos que satisfaçam esses componentes. Estrutura, relações, propriedades e restrições, que satisfaçam a eles. Então, a metodologia do nosso trabalho se deu basicamente em desenvolver as especificações Alloy. Aqui nessa figura tem parte dessas especificações para gerar argumentos, né? Então, em A gente define aqui que existem fórmulas. Primeiro, a gente precisa definir fórmulas, exatamente porque os argumentos são compostos de fórmulas, né? As premissas e a conclusão. Então, em A, aqui na figura, nós definimos que as fórmulas são de dois tipos, né? Binárias e unárias. E aqui em B, definimos que existem as fórmulas que são unárias, que é, no caso, a negação, e as binárias, conjunção, disjunção, implicação e biimplicação. Aqui em C é um exemplo de regra de inferência definido no Alloy. A gente definiu aqui o modus ponens, né, a regra modus ponens, só que na nossa especificação tem todas as regras definidas atualmente. Então, como resultado, nós temos as especificações definidas para gerar argumentos válidos. Elas trabalham em conjunto com entradas de usuário, que a gente utiliza uma ferramenta para fornecer. Então, em A, aqui nessa figura, é um exemplo de entrada de usuário, o usuário que queria argumentos com até dois átomos diferentes e que trabalhasse a regra modus ponens, né? E todas as outras regras ele não vai trabalhar aqui. Aqui tem abreviações para as regras. Por exemplo, NI é inclusão da negação,
enfim. Então, o Alloy vai processar e vai gerar N modelos parecidos com esse aqui em B, né, com essa característica. Aí nós executamos um procedimento, né, em uma linguagem de programação e mostramos a fórmula mais parecida com o que nós estamos acostumados, né? A exemplo, essa em C aqui. Ele gerou aqui. Esse argumento se transforma nisso. Esse argumento diz que tem duas fórmulas, uma chamada A implicando em B e a outra que é A implicando em B, que implicando em A. Aí ele aplica a primeira fórmula na segunda, a regra de modus ponens, encontra A e depois aplica o A encontrado em nessa primeira fórmula para encontrar o B, que é a conclusão. Como conclusões finais do nosso trabalho, nós temos que a abordagem ela foi apresentada, que sintetiza argumentos válidos e com características similares a partir das especificações formais fornecidas. Apesar de existir um certo grau de aleatoriedade na geração dos argumentos, a validade deles é garantida por construção devido às especificações Alloy, porque nós temos lá a definição de todas as regras de inferência, então é possível ter essa validade nos argumentos. Então, é possível gerar questões únicas e com o mesmo nível de dificuldade para serem utilizadas em ambientes de mocks, inicialmente para a disciplina de lógica matemática. Por fim, importante ressaltar que nós temos em desenvolvimento de um aplicativo móvel capaz de extrair as informações do usuário, passar para o Alloy e mostrar o que ele queria gerar no aplicativo. Ele está sendo desenvolvido para o sistema Android. Algumas das principais referências. Obrigado pela atenção de todos. Agradecemos também à Universidade Federal de Alagoas por todo o apoio aos projetos de pesquisa e ao CNPq, que é a agência que financia a bolsa do autor apresentador.